Somos amigos de fé e de jornada. Hoje nós vamos falar sobre o fruto e a árvore. Como se conhece uma boa árvore? Como se conhece uma árvore ruim? Não é pelo fruto? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Nisso inclui os falsos profetas. Não é igualmente se falar do fruto em si, porque nós somos árvores e ao mesmo tempo nós somos frutos também. Jesus disse bem assim: reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O que é as sarças? Aqueles arbustos espinhosos, né? O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do seu mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em São Lucas, no capítulo 6, versículo 43 ao 45. O que quer dizer isso? Quando eu falo que nós somos árvores, nós somos uma árvore. E como nós produzimos os frutos? Como nós produzimos os frutos? Que a gente tem guardado aqui, ó, no coração. Mas essa pessoa fala assim: desculpe, eu falei aquele algo que não era para falar para você, mas porque o coração precisa, ele estava cheio, precisa esvaziar devagarinho, mas a gente tem que pôr coisinhas boas, armazenar coisinhas boas. Não adianta você falar coisas novas, belas, bonitas, e de repente você apagar tudo. Um momento de raiva, um momento impensável, você falar, jogar tudo para fora que você tem guardadinho de ruim no coração. Assim são os frutos que você põe. Nós somos aquilo que nós, não é o que nós falamos. Fale muito das nossas virtudes, das nossas ações. Nós temos que ser bem racional. Retirar daquilo que nos pesa muito no coração, porque hoje em dia a gente tem muitos exemplos, a gente reclama muito dos maus que acontecem no mundo, mas pare e pense bem. É um espelho para que a gente não repita. De uma forma ou outra, é um aprendizado. Não é porque lá fora eu vejo o mal que... Hoje o que nós vemos muito é isso. Parece que a maldade fascina, ela chama mais atenção. Ela grita muito mais, ela fala muito mais alto. A gente hoje tem um espelho. O universo mostra para a gente como a vida é. Então é por isso que fala assim, a gente tem que apreciar bem o fruto que a gente pega, que a gente vai lá e colhe, aí a gente sabe, essa foi uma árvore boa. Tem algo que fala muito assim. Nós somos uma árvore que dentro de nós tem no baú, a gente guarda o nosso tesouro.
que é o tesouro? São os frutos que a gente vai julgar, são as nossas ações, são as nossas virtudes, são de fato a nossa verdade que vai ser mostrada ali. Esse é o verdadeiro fruto. Quando ele fala para a gente prestar bem atenção nisso, aí vem aquele toque que nos dá assim: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapazes. O que é o rapazes? São aquela crueldade, o bicho cruel, são os enganadores destrutíveis, que é o que nós estamos vendo na vida. Eles vêm todinho com peles de ovelhas, mas nós o conhecereis pelos seus frutos. Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figo das sarças? A gente não vai lá no arbusto colher uva lá dos espinheiros, né? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois seus frutos nos dirá se a árvore é boa ou se a árvore é má. Nós temos paladar, nós temos sentido. Aquela humanidade lá atrás não tinha tanto conhecimento como nós temos hoje. Hoje nós temos informação de tudo quanto é jeito. E o que nós vemos no mundo quando eles falam, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os enganadores. Eles vêm na pele de cordeirinho, né, meus irmãos? Vem naquela pelezinha de cordeirinho. Todo mundo, nossa, é magro, como eles falam bonito. E a gente, às vezes, na ingenuidade, a gente se compromete, a gente ajuda essa turma. O mundo hoje nós estamos vivendo aqui, se chegar um candidato ali que fala uma linguagem mais campineira, mais a linguagem nossa do povo, sem muita aquela coisa catedrática, aquela coisa bonita, aquele argumento, nós vamos falar, nossa, não sabe nem falar. Isso aí não, ele está desajeitado, não sabe mais. Quando vem aquele orador que fala bonito, que fala doce, ele envolve com as histórias dele, esse arrasta multidões. E na maioria das vezes, lá, depois a gente se decepciona. Eles são culpados. Ou nós somos cúmplices dessas coisas todas que estão acontecendo. A gente tem que parar e pensar bem. A gente tem que ir para a feira da vida. E nas banquinhas desses frutos a gente começar a saber degustar com calma. Não é querer pegar tudo. Uma coisinha por vez para você sentir o sabor. Nós queremos tudo de uma vez. E nós somos enganados por nós mesmos. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sobre meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e eles seduzirão a muitos. Ora, o pessoal fala muito aqui do Brasil, mas o mundo todo, a humanidade está, nossa, ela está tão neutra, ela está tão necessitada do aconchego. Na verdade, estão muito carentes.
E é onde que os falsos profetas virão. Eu sou Cristo. Eu faço um milagre. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Me siga, vamos fazer uma obra assim. Pessoal, que fazer obra, eu sou esperto, vou nada, isso aí não. Mas olha, vamos lá, daqui a um mês vocês vão ter um carro, vocês vão estar viajando, vocês vão estar andando de avião. Ah, isso aí é bom. Nós não somos tão ingênuos. Está na hora da gente acordar. Cristo já avisa sempre essas palavras, guardai-vos, quer dizer, abra teu olho, comece a observar bem. Nem sempre aquele que vem vestido de ouro é rico. A gente tem que começar a prestar atenção na forma como essa pessoa se comporta. Não é como a pessoa mostra. E a gente não julgar pela primeira vista. Que as pessoas sempre têm a mania de dizer assim, a primeira impressão que fica, não. A gente tem que fechar os olhos e começar a observar as coisas com o coração. Eu conheço um monte de gente boa que se faz. Mas pela forma como ele trata as outras pessoas, você para e pensa. Nós precisamos tirar um pouquinho aquela máscara da aceitação das coisas bobas e começar a mostrar a face para o íntimo da gente mesmo. Eu estou aqui na terra para fazer o quê? Será que tudo que eu estou vendo, será que tudo que eu estou aprendendo, será que eu não estou absorvendo nada de sábio para que eu possa entender o que é um 6 ou o que é um 9? Olha bem a palavra por inteiro. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sobre o meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão em muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se esfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, meus irmãos, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Está lá em São Mateus 24, versículo do 4 ao 24, é bem bom. E São Marcos, capítulo 13, versículo 5 a 22. Vocês entenderam bem como a gente... Ah, mas eu não posso desconfiar de todo mundo, não. Não é desconfiar de todo mundo. Mas você tem que começar a confiar mais na sua percepção. Os exemplos que a gente está vendo no mundo aí. A cada momento a gente tem uma informação, seja TV, pelas redes, ou um acontecimento que a gente vê, a gente tem que começar a prestar bem atenção nas mudanças climáticas. As árvores, a gente não pode também se confundir tudo, que do mesmo pé de laranja você pode pegar uma doce demais e uma azeda, mas não é que a árvore é ruim. Os maus frutos, é aquele que a árvore praticamente dá aqueles maus frutos que não tem serventia para nada. A gente lembra bem da história da figueira.
E o próprio Cristo está dizendo que lá na frente, a árvore que não produzirá, que não produzir um bom fruto, ela vai ser atirada ao fogo. É a mesma coisa, você vai comprar uma melancia, essa melancia é de Goiás, não sei o que, o bom vendedor ele já joga em cima de você, é lá de Goiás, mas às vezes não é não, às vezes é até daqui mesmo, da Bahia, tanto lugar. A gente precisa colocar mais em prática aquilo que a gente aprende de verdade. Mas a gente tem que saber, não é assim tão difícil como escolher separar o joio do trigo, mas é muito fácil a gente escolher o fruto. Muito cuidado com aquele que se vem vestido, olha, eu sou Cristo, eu sou um profeta, olha, vai acontecer isso daqui a um tempo. O mundo para. O mundo para. A gente precisa parar e pensar muito assim, tem muitos que diz assim para você, olha, eu sonhei isso, e vai ser assim, peraí, nossa, esse pessoal é assim, rapaz, tem um dom. A gente tem que começar a prestar mais atenção que o nosso íntimo fala para nós. Nós somos avisados de tudo, olha, cuidado, presta atenção. A gente fala, não, eu vou por mim, peça um pouquinho, começa a procurar mais no seu íntimo, que Deus está lá escondidinho de lá, dando conselho, dando aquele choquinho de vez em quando que você, sabe, chega a ser imperceptível, mas preste bem atenção na intuição. Não se deixe, não se iluda. Está na hora da gente prestar bem atenção assim. Que árvore eu sou? Que fruto eu exponho para a vida? Porque é o fruto que eu exponho para a vida que vai dizer que tipo de árvore eu sou. E a gente não tem condições de se melhorar essa árvore? Será que não temos? Se a gente fazer um pouquinho de força, se a gente realmente olha e fala assim, eu quero mudar, você muda. Não é o médico que vai mudar você, não é ninguém que vai mudar você. Se você não quiser mudar, a vida vai te fazer você sofrer muito. E depois lá na frente você vai, poxa, eu mudei, mas mudei a força, por quê? E a vida, vou falar coisa aqui para vocês, a vida é o nosso bem mais precioso que Deus nos deu. Mas não pensem vocês que é amiguinha de vocês não, de nós não. A vida é o maior lousa, é o maior chicote para nos ensinar no dia a dia. Ou você aprende por amor ou pela dor. A vida vai te fazer todo dia ela vai colocar um obstáculo para você. Ela vai fazer você ajoelhar, você chorar, e ela vai te dar momentos então, para você sorrir, para você se alegrar, mas esse sorrir e alegrar depende de você, é você que vai fazer, não é a vida que vai fazer isso por você. O universo sim se encanta, mas a vida é o bem precioso que Deus te deu. O que a gente faz então pela vida? É só viver e aprender. Ninguém vai embora daqui sem fazer as provas aqui. Ninguém passa de ano sem fazer as provas. Ninguém passa de ano. Então não pense que a vida sua é igual, não. Cada um tem a sua. Nós somos de uma árvore. Nós somos folhinha, talvez do mesmo caule, mas muitos de árvores diferentes, mas do mesmo pomar.
O homem hoje, ele faz a melancia e o melão juntar, é a ciência, tá? Mas a lei da vida é outra, bem diferente. Não podemos nos iludir, não. Se nós não buscarmos essa melhoria que está sob nossas mãos, o conhecimento, as informações que a gente tem no dia a dia, a gente não vai poder dizer que somos frutos bons. A gente não vai poder dizer que nós viemos uma árvore maravilhosa. Não adianta a gente iludir, contar história, falar bonito. Sabe como nós somos frutos expostos? A gente vai fazer propaganda da nossa árvore com a verdade, com a simplicidade, com a humildade. São com as nossas ações. É isso que somos. Não podemos dizer que aqui tem uma parte que ele diz para nós: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Não adianta, não é porque nós estamos aqui dentro, muitos estão lá dentro da igreja, nas sinagogas. Nós vamos ser os maiores atentados a ser seduzidos. Quando você fala assim, eu quero melhorar, eu quero, aí as dificuldades vão ser muitas. Esse é o famoso teste, é a prova mesmo para saber se você é você. Então, quando a gente fala que, às vezes fala, cara, você fala muito assim que a vida não, mas a vida é isso. A gente não pode hoje se jogar ao chão, chorar, eu não sabia, não. Hoje a gente tem muita informação. As crianças que vêm hoje, uma criança de 5, dê atenção para as crianças. Comece a olhar as criancinhas. A criançadinha hoje de 4, 5 anos não é mais aquelas crianças de 50 anos atrás. Essas crianças vêm para a gente orientá-las, a gente tem que orientar bem elas. E ter a paciência e a humildade de aprender com elas, que elas são os professores que vieram para nos ensinar no futuro. Mas é melhor a gente já começar a aprender, observar bem as crianças no presente, para a gente chegar lá no futuro mais entendido. Hoje eu sei que tem muita gente aqui, igual a mim. Ah, você não troca o celular, eu não troco o celular, por quê? Pô, depois eu vou ter que aprender todo dia, mexer de novo no celular. Simples assim. A criançada de 5, 6 anos, você dá. Então, a gente precisa parar e prestar atenção nesse ponto. Nós estamos sempre correndo, nós somos alunos eternos. Temos que dar atenção a esses jovens que estão vindo aí, que estão surgindo aí. A gente só tem que orientar eles. Por quê? É justamente nesse modernismo todo que o pessoal está deixando muito princípio de lado. A educação tem que vir de casa, na família. Não é a gente obrigar a escola está lá, é só para formar. Nós temos que educar nossos filhos em casa. Por quê? Porque os falsos profetas estão aí. E a gente olhar bem no mundo, a gente hoje tem medo até de falar muitas coisas, mas os falsos profetas estão aí. Você não tem condições de dar um tênis para o seu filho, mas o falso profeta vem e dá um tênis bom para o seu filho. Ele pergunta para o seu filho, você quer ser curado, você quer ter uma vida? Quer, então você vai fazer isso para mim. A criança vai. O falso profeta não é só aquele que está dentro da igreja, que nem fala, não.
falso profeta no mundo, em todo lugar tem um falso profeta, todo lugar tem um enganador, todo lugar tem um ilusionista. E é isso que a gente tem que acordar e orientar nossos pequenos que vêm. Porque o verdadeiro fruto, ele está ficando escasso. E Jesus diz bem para a gente, nem muitos virão dizendo que sou eu, sou Cristo. E é o que a gente está vendo. A gente está vendo muito Cristo por aí. Nós já temos noção que é Cristo, isso aí não é Cristo. Mas de repente a gente tem que ficar atento. De repente vem aquele Cristo verdadeiro na nossa frente, a gente fecha a porta, dá a paulada nele, vai crucificar ele de novo. E o falso Cristo está montando castelos e mais castelos e iludindo o povo carente. Nós somos carentes, mas não podemos deixar de ser o fruto lutador. Porque não pense que a árvore é só colocada lá. Ela vai, a briga que ela vai fazer, a luta que ela vai fazer, aquela sementinha para brotar, para nascer. É que nem nós. Nós já viemos para cá brigando, lutando para ter o direito de nascer. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de licença e dar valor à nossa vida, ao nosso viver. A gente ser parceiro dessa vida que vem para nos ensinar. Dá valor a ela. Porque se ela não bem impressionar, mas a minha vida é tão ruim para mim, minha vida é ruim, mas por quê? Ela está te ensinando, ela está te cobrando. Cabe a nós. Deu para entender para vocês o que estamos aqui, para quê? O intuito nosso aqui. A gente só não pode dizer, eu vim, a gente reclamar de ET. Nós viemos de uma ave que nem sabe se é daqui da terra. Nós somos os ETs. Agora, a gente precisa fazer de tudo, de viver o presente, esquecer para onde a gente vai. Mas a gente vai fazer tudo certinho para que, se realmente a gente tem que buscar esse merecimento. Eu quero ser uma boa árvore, então eu tenho que ser um bom fruto para mostrar realmente que eu sou uma árvore boa. Porque é através do fruto que são as nossas ações, nossas obras, nossas feiturinhas, é que vamos valorizar nosso pomar na vida, que a nossa árvore vai estar lá. Tá bom assim, meus irmãozinhos? Neste momento, a espiritualidade está fazendo uma asepsia, limpando o lar de vocês, tirando tudo que for de peso, aquela sujeira que a gente não vê, que nos maltrata, para que vocês cheguem lá e tenham um bom aconchego, um bom repouso, porque amanhã espera todos aqui, nessa terra, e amanhã promete muito para vocês, tá bom? Fiquem na paz de Deus. Obrigado.